dos membros da minha comunidade conseguiu 97 novos assinantes em um fim de semana, sem gastar com anúncios, sem ter audiência, sem mesmo ter um site. É sobre isso que eu vou falar para você neste vídeo. Quero desconstruir um pouco desse case, como que eu pude contribuir com ele, quais foram as estratégias, as táticas, o que a gente pensou, não é? Qual foi o raciocínio, com a esperança de que isso ajude você também. Essa mentoria que eu dei, né, esse cliente, ele está dentro da minha comunidade conteúdo.org e recentemente eu tive essa conversa com ele, onde eu pude acompanhar ou revisitar um projeto que tinha começado no ano passado. Deixa eu te dar um pouco mais de contexto. No ano passado, esse cliente, que por sinal já é um cliente de longa data, ele foi meu cliente lá atrás no Creators Lab, o meu curso que eu lancei em 2020 e tudo mais, e no ano passado ele me procurou para contratar a minha consultoria pontual de 90 minutos. Eu falei, cara, vamos lá, muito bem, qual que é a sua ideia, qual que é o seu projeto? Ele falou, eu tô com um projeto aqui encaminhado e eu quero validar, né? Eu quero ver aí a sua opinião, quero afinar aqui para lançar ele de vez, né? Já estava nos finalmente lá, ele já estava com toda a programação feita, né, por trás. Assim, ele não tinha um site de venda, né, oficial, como eu falei aqui, falo no título e tal, mas ele já tinha o sistema, beleza? Ele já tinha o produto para entregar. E o projeto dele era, na verdade, na época, era um como que eu posso dizer? Um negócio de sorteios diários. Basicamente, a pessoa fazia uma assinatura super barata de R$ 10 por mês e ela concorria a Pix diários e Pix mensais. Basicamente esse era o grande lance, né? Então é basicamente a ideia de que, cara, você paga 10 por mês aqui no cartão e todo dia você concorre ao sorteio de um Pix no valor de R$ 50, de valor de R$ 100, e todo mês você concorre a um Pix maior ainda. Basicamente essa era a ideia que ele me trouxe lá atrás. E aí eu falei, caralho, bicho, eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que era possível, eu não sabia que era permitido. Ele foi mostrando outros cases, né? Ele é do Piauí e parece que isso é muito forte lá no Nordeste, esse tipo de negócio, já tem uns players posicionados e tudo mais. Beleza, ele chegou isso pra mim, isso foi, sei lá, outubro, setembro do ano passado. E aí a gente foi desenvolvendo as ideias e tal, e uma das coisas centrais ali, né, do assunto da consultoria foi, Wilson, ele falando pra mim, né? Wilson, eu preciso lançar, cara. Eu preciso fazer os meus primeiros clientes. Eu já tô há bastante tempo desenvolvendo a plataforma e tudo mais. E agora eu preciso, de fato, capitalizar. E aí ele veio, ele tava com um plano de contratar agência. Ele falou, não, cara, já tô em contato aqui com uma agência. Ela vai fazer uns esquemas pra mim e não sei o que lá. E aí vai ter anúncios e não sei o que. E aí eu falei, cara, você tá maluco, velho. Não faça porra. Você já gastou muita energia, já gastou muito tempo, já gastou dinheiro, você vai gastar mais dinheiro para ter os primeiros clientes? Você tá doido? Né? Aí o que eu falei para ele, falei, cara, não faça isso. Não gaste com anúncio. Não precisa fazer, sei lá, ensaio fotográfico, né? Precisa fazer toda essa patifaria que a agência de marketing está te propondo. O que eu sugeri para ele é, na verdade, algo que está publicado aqui no meu canal há bastante tempo. É uma masterclass já de alguns anos, se eu não me engano, de 2021. Acho que em 2021 eu gravei isso. Que é basicamente o que eu chamo de lançamento oculto. É como você faz lançamento sem criar conteúdo, certo? Então, se o meu editor viu isso aqui, ele vai colocar o card aqui para você. Ou então você entra aí no meu perfil, você, se vira também, né? Já é um adulto, você já consegue se virar, você já consegue encontrar. Lançamento oculto. É uma masterclass aí, porra, mais de uma hora eu detalho tudo isso. E foi basicamente personalizado, claro, para a realidade dele, que eu sugeri nesse primeiro encontro de consultoria. Eu falei, cara, faz isso, faça o lançamento oculto. Na prática, de uma forma muito básica, o que você vai fazer? Você vai conversar com as pessoas do seu círculo social e você vai oferecer para elas. Você vai oferecer o seu produto para as pessoas que você conhece. Porque elas são as pessoas mais inclinadas a comprarem, porque elas já confiam em você de algum modo. Elas já têm algum tipo de vínculo com você.
Ainda, elas são as pessoas mais indicadas para te indicar outras pessoas. E aí eu falei isso pra ele, ele falou, caralho, pois é. Em contrapartida, né, qual que é a desvantagem? Qual que é a picuinha que a maioria das pessoas reclama? Dá trabalho. Não é automatizado como um anúncio, né? Que você clica lá no anúncio, paga lá o pedágio pro Facebook e ele distribui o seu conteúdo por aí. Não. Você vai ter que mandar mensagem e conversar e falar com cada um e etc, etc. Resumo da ópera. Em um fim de semana, aí eu fui descobrir, né? Antes de dar o resultado, né? Bom, o resultado tá no título, sabe qual foi o resultado? O ponto é, e aí já vou dar o insight principal para você. Isso foi, né? Ele andou com o negócio. Aí em janeiro, se eu não me engano, dezembro, janeiro, ele reservou um momento para fazer isso, né? Um fim de semana ele falou que fez com a esposa dele. Ele fez isso. Não me avisou nada, né? O que, porra, aí é puxão de orelha para você que é meu mentorado, meu cliente. Faz as coisas que eu falo e não vem dar feedback, eu, porra, fico muito chateado. Gostaria de saber. Então volte para me avisar. Mas, brincadeiras à parte, ele fez isso em janeiro. E aí, como ele entrou na minha comunidade agora recentemente e tinha acesso a essa mentoria individual, né? Essa reunião que a gente faz de forma individual, eu e a outra pessoa no Zoom, ele me trouxe isso. Aí ele só foi me contar agora, nessa semana. Aí ele falou, Wilson, ele mudou um pouco do modelo de negócio, não é mais um modelo de negócio baseado em sorteios diários, né, única e exclusivamente. Isso tem também no negócio, mas ele pivotou um pouco a ideia. Mas veja, parte da pivotagem ali veio também em cima dele ter colocado o negócio na rua, né, ter começado a aplicar, não ter ficado só na teoria, só na programação, lá no desenvolvimento do software que ele estava fazendo para o negócio. Cara, ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez, né? Então, aí ele me contou que num fim de semana, ele com a esposa dele mandaram mensagem para todas as pessoas ali mais próximas que eles entendiam que comprariam o negócio. E aí ele me falou, cara, a gente falou com 300 pessoas e converteu 97 nesse primeiro momento. Então você veja, sem gastar com anúncio, né, sem arriscar esse capital, tendo a oportunidade de falar frente a frente, né, claro, no WhatsApp, mas falar individualmente com potenciais clientes, colher feedbacks, tomar rejeição, né, tomar objeção na cara para entender qual era o problema, ele foi capaz de levantar uma grana, né, que o ticket dele, então, ele vendeu. A assinatura é realmente baratinha, manteve-se barata, é R$ 9,90 por mês ou R$ 99 por ano, né, dá 2 meses ali de economia. E aí ele vendeu por R$ 100. Então ele fez praticamente R$ 10.000, né, de caixa, sem ter ali grandes gastos, sem ter agência de marketing, sem ter porra nenhuma. Só a força do trabalho. Que, beleza, porra, ele teve que gastar um fim de semana. Mas, meu, nossa, uau, que sacrifício, não é? Pra quem tá querendo construir um negócio. Vale a pena, porra. E é engraçado, porque eu digo isso, né, tô trazendo esse tema aqui porque muitas pessoas querem empreender ou querem mudar a realidade ruim que elas estão no negócio delas. De repente o negócio deu uma estagnada, não tá indo pra frente. Meu, e não se dá o trabalho de fazer o trabalho chato, o trabalho difícil, né? O trabalho sujo. Porra, manda mensagem, fala com as pessoas. É claro que é chato em alguma medida, é claro que é inconveniente em alguma medida. Você vai ver. Ele mandou mensagem para 300 pessoas, ele me disse, né? Aí ele dividido com a esposa dele que ajudou. Eles e converteram 97. Então, cara, basicamente ele vendeu 100, né, para 300 contatos. É uma boa taxa de conversão, vamos dizer, razoável ali. Tipo, já tem uma referência para ele. Mas o ponto, né, ele conseguiu 100 clientes, mas ele também conseguiu 200 nãos. Então é duro mesmo, é chato. Mas ele conseguiu, ele tirou o negócio do lugar. Então eu faço esse vídeo aqui pra, porra, de algum modo falar o óbvio, entendeu? Falar o óbvio e enaltecer em alguma medida o trabalho chato, o trabalho maçante, o trabalho que dá resultado, cara. Essa porra funciona desde que o mundo é mundo. Então muitas vezes você só tá evitando mandar mensagem para as pessoas que você conhece. Por que você tá evitando isso? Você não pode muitas vezes se dar esse luxo. Não é? Quem você acha que é, porra? Então eu fico feliz desse meu cliente ter realizado isso. Em alguma medida,
Eu confesso, até pelo background dele, assim, tipo, pelo histórico que ele tem já de negócio, de desenvolvimento, ele é programador e tal. É um cara que, porra, geralmente programador pensa de uma forma sistêmica, né, de uma forma em alavancas, né, em escala de tipo o menor esforço trazer o maior resultado, coisas do gênero. Então, de algum modo, eu falei, e assim, é um cara que me acompanha há bastante tempo, confia no meu trabalho e tudo mais, mas em alguma medida eu pensei, cara, eu acho que ele não vai fazer essa porra, tá ligado? Era o melhor que ele podia fazer naquela circunstância, né, em outros contextos, mais informações que ele me deu, que não convém ficar detalhando tudo aqui. Eu analisei e naquela época eu falei, cara, isso aqui é a melhor coisa que você pode fazer agora, para colocar caixa, para colocar dinheiro no bolso, que é o que você precisa. Né? E ter cliente, ter a possibilidade de falar com pessoas que deram dinheiro para você e não simplesmente falaram, porra, boa ideia, legal, né? Acho que é legal a sua ideia. Não, você precisava de cliente. Então, diante desse contexto todo, tudo que ele precisava foi lá e fez. Né? Então, fiquei muito feliz dele ter realizado isso, seguido esse conselho e, de fato, conseguido aplicar isso tudo. Você precisa de uma ideia clara, né? Precisa saber para quem é a sua ideia, para quem são essas coisas. E mandar mensagem, né? Conversar, escutar, vender. Né? Vender é um diálogo, vender é escutar. E, cara, se você, assim, aí é uma mensagem, um puxão de orelha mais para quem tá começando, né? Para quem tá batendo cabeça, né? Não tá conseguindo andar para frente. Se você não consegue vender no 1 a 1, o que te faz acreditar que você é capaz de vender no 1 para muitos? 1 a 1, venda no 1 a 1 é o jeito mais fácil que existe de vender. Independente se é um ticket de uma assinatura de R$100, que para muitos, porra, não vale a pena. Claro que vale a pena, cara. Você manda mensagem no contexto dele, vale a pena. Fazendo caixa e tudo mais, validando negócio. Claro que vale a pena falar com esses usuários. Né? Então, mande mensagem para as pessoas, fale com elas. Né? Venda é diálogo. É diálogo. Venda primeiro no 1. Se você não está conseguindo vender no 1 para muitos, que é conteúdo, é anúncio, é webinário, né, aula ao vivo, escambau, é 1 para muitos. É você falando com um monte de pessoas ao mesmo tempo. É muito mais difícil vender assim, porque você não consegue personalizar. Então, vender no começo não é sobre automação. Faça o contato direto. É sobre oferecer algo bom, né, simples, claro para a pessoa, que te permite explicar e te permite aprender como se explica. Porque se você não consegue vender conversando, não vai vender com página de vendas. Não vai. Não vai. E se você quiser ajuda para tirar sua ideia do papel, assim como esse meu cliente fez, considere entrar na minha comunidade conteúdo.org, que no momento da gravação, na publicação desse vídeo, eu ainda estou dando as mentorias individuais para todos os membros da comunidade. Você pode descobrir como fazer parte da comunidade tocando no link Saiba Mais. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha trazido insights interessantes para você.